Feliz 2015 para todos. Eu gostaria de responder as perguntas que ficaram sem resposta no debate de Recife. Primeira pergunta, Manuel Alves Maia, promotor de justiça. Qual a posição do candidato em relação à gratificação por exercício cumulativo, considerando a legislação nacional que estabelece o promotor o pagamento de 1/3 e a gratificação no âmbito de Pernambuco será reduzida para apenas 10%. Qual quer que seja a comarca? Eu digo que, como promotora de justiça, trabalharei sim para que o patamar da gratificação seja de 1/3 ou equivalente a isso, mais ou menos, acompanhando o cenário nacional, porque o promotor de justiça que acumula, ele trabalha muito e ele tem que ter seu trabalho valorizado. Não é simplesmente pelo valor do dinheiro, e sim pelo olhar que tem que ter um promotor que trabalha, que deixa de fazer coisas pessoais, deixa de cuidar às vezes da sua família, e nós precisamos olhar para frente. Nós temos que valorizar nossa instituição para que a gente possa cumprir a nossa missão. Portanto, nós procuraremos fazer de tudo para não reduzir a 10% a gratificação, porque fazer isso é minimizar, é aviltar o trabalho do promotor de justiça. Outra pergunta de Guilherme Castro, promotor de justiça de Sertânia. Com o avanço da criminalidade organizada, os membros do Ministério Público estão cada vez mais expostos a ataques externos e internos. Diante desse cenário, quais propostas o candidato apresenta para inaugurar no Ministério Público uma política de segurança institucional para a proteção de seus membros que realmente funcione para além do discurso? Eu diria o seguinte, muito simples, nós temos que analisar cada caso, cada situação de risco versus vulnerabilidade, e as ações serão insetadas nesse sentido. Lógico, dentro de um cronograma, de um panorama, de um programa institucional, onde garanta não só o cumprimento da lei a respeito dessa proteção, mas o cuidado, o zelo, o ouvir o promotor, saber das suas inquietações, de suas questões, para que a gente possa avaliar cada situação, porque nós não podemos adotar uma política única, temos que analisar cada situação local, se ele está longe do interior, se ele está na capital, quais são os processos que ele está atuando, despersonalizar se for o caso, ou seja, não só garantir a vida, mas dar a ele toda a segurança, todo o apoio, toda a salvaguarda, que, por exemplo, que eu não tive. Doutora André Reinaldo, promotora da 6ª Promotoria de Justiça de Paulista. Pergunta, o coordenador da sede da Promotoria de Justiça, segundo a resolução atinente à espécie, é quem lota o servidor. Constata-se, todavia, que atualmente a Procuradoria-Geral de Justiça lota o servidor, muitas vezes à revelia do coordenador, relegando sua função à inocuidade. Qual a visão do candidato ao tema? Eu diria que, se o coordenador eleito pelos seus pares tem as funções definidas, sabe os motivos em que precisará ou não de servidor tal ou qual, não concordo com esse tipo de postura, e como procuradora-geral eu iria analisar a necessidade, e o coordenador é que iria informar essa demanda, esses objetivos, e aí, na medida do possível, a gente atenderia. E não de forma impositiva lotar esses servidores, descumprindo, inclusive, no meu entender, a resolução. Doutora Rosângela Padella, 8ª Promotora de Justiça Criminal de Olinda. O que pensa o candidato sobre o deslocamento de um promotor de justiça do interior para representar o Procurador-Geral de Justiça em Brasília, CNMP, uma vez que existem subprocuradorias que podem e devem fazer tal representação? Eu diria que não há nenhum problema de um promotor de justiça exercer o cargo de subprocurador-geral e representar o procurador-geral, desde que haja uma articulação, um trabalho de propostas comuns, de interesse da classe na sua atuação, ou seja, na instituição. Então, aquele promotor, ele pode ser subprocurador, porque não há impedimento legal para isso. O que existe é uma resistência de alguns poucos,
que não entende dessa forma. Então, o promotor de justiça, por exemplo, que estiver na área de representar institucionalmente, se o Conselho Nacional do Ministério Público criar um determinado evento ou projeto institucional, não vejo motivo daquele subprocurador de justiça, promotor de justiça na área institucional e representando o procurador ou a Procuradora-Geral de Justiça, porque democracia se faz assim, se faz dando aos nossos colegas a oportunidade também de participar. Democracia se faz, se cria, é um processo e não uma retórica. Doutora Vanessa, promotora de justiça da Central de Inquérito de Jabotão, ela pergunta: qual a proposta do candidato acerca da estrutura mínima de promotor de justiça? Acabo de respondê-la, mas eu faço questão de reafirmar o compromisso de buscar, de trilhar formas e meios para que essa estrutura mínima ela possa ser viabilizada, como já disse, não só um estagiário, um servidor, um técnico, mas um assessor. E esse assessor, eu diria que seria mais urgente no interior, porque lá onde passei 22 anos, é que o promotor de justiça precisa muito mais de assessor. Doutora Rosângela Paella, 8ª promotora de justiça criminal de Olinda. Qual a opinião do candidato sobre a falta de transparência e publicidade nos despachos do Diário Oficial do Estado, que muitas vezes não explicitam o objeto do pedido realizado? Eu diria que nós temos que cumprir o artigo 37 da Constituição Federal. Nós temos que dar publicidade, no mínimo uma resenha que evidencie, que contém a mensagem do objeto pedido e do deferimento ou não do pleito. Isso é transparência e nós procuraremos cumprir esse princípio da transparência e da publicidade desta forma. Vai dar mais trabalho, vai exigir que se tenha mais cuidado, se faça despachos melhores, trabalhados, melhor dizendo, para que eles possam dizer, falar por si, dar publicidade do que realmente se trata. Porque, no meu entender, um requerimento tal, defiro, para mim, isso não é cumprir o princípio da publicidade. Dr. Alfredo Pinheiro, 5º Promotoria de Justiça Criminal de Paulista, ele diz: vivemos uma época em que os promotores têm priorizado a frieza dos gabinetes para o enfrentamento das demandas crescentes de processos, em detrimento de sua vocação natural e papel constitucional de ser interlocutor da sociedade na defesa da cidadania e Estado democrático e de direito. Nesse contexto, como o senhor ou senhora pretende, numa instituição balizada pela independência funcional, resgatar esse eixo de atuação do Ministério Público de Pernambuco, voltando o foco para o enfrentamento dessas questões sociais, com a sensibilidade de um verdadeiro agente político, onde, indistintamente, onde ele não fica adstrito à demanda fria dos processos. Eu diria que, como Procuradora-Geral de Justiça, eu procuraria dialogar principalmente em relação a essa dualidade entre quantidade e qualidade, e mais, do Ministério Público Social. Procurarmos a realidade de cada cidade, seu perfil, seu IDH, seus anseios, suas necessidades, como agentes legitimadores que somos de políticas públicas, nós temos legitimidade de buscar alternativas. Como? Através de uma atuação funcional priorizada. Nós temos o plano estratégico, mas esse plano estratégico ele tem que ser adequado à realidade de cada comarca. Cada comarca tem seu perfil. Cada comarca, para o Ministério Público Social atuar, ele tem que ter um olhar de sensibilidade. Ele não pode pensar: eu estou com a comarca zerada, fiz todo o meu trabalho. Não. Temos que encontrar forças, e daí porque me preocupo com a saúde do promotor, para que se possa minimizar essa situação e trabalhar no que é mais importante, do que é mais eficaz.
termos nossas próprias metas, nossos próprios objetivos. Nós somos uma instituição eminentemente social, desde a Constituição de 88. E durante um longo período nós fizemos isso. Agora precisamos repensar, com o aumento das atribuições, como fazê-lo. Como promotora de justiça, nós sabemos, de promotora de justiça, que atuei em várias demandas sociais, sei da dificuldade, sei dos obstáculos, porque se cobra muito do promotor de justiça. Mas o que se dá? Então, como procuradora-geral, procurarei dar o melhor, o que for melhor, de forma humana e substancial, através do suporte adequado, dialogando com os órgãos superiores, dialogando com a Corregedoria Geral, para que isso seja feito de uma forma mais humana. Nós não podemos defender os semelhantes se dentro da nossa instituição nós não formos solidários e humanos conosco. Então é preciso ter esse olhar. E é por isso que eu digo, nós temos que quebrar essa hegemonia masculina. Nós somos mulheres, mas nós temos um olhar diferente. E esse olhar diferente pode ser bem-vindo na nossa instituição. Isabela Carneiro Leão, promotora de justiça. Atualmente não existem critérios públicos e objetivos para a designação de promotores ao exercício cumulativo, e isso termina por, de forma reflexa, atingir o princípio do promotor de justiça natural. Qual a proposta para resolver isso? A proposta seria buscar caminhos, buscar formas de soluções democráticas, conversando com promotores de cada circunscrição, sabermos se é possível a tabela de substituição automática ou outras alternativas. Como, por exemplo, eu cito o exemplo do promotor de justiça do júri da capital. Ninguém quer ir mais para o júri. Por quê? Precisamos trabalhar no todo, fazer do Ministério Público uno, divisível e forte, e que preste realmente o seu serviço de melhor forma possível, eficiente e humanizado. Essas perguntas foram dos promotores que estão no concurso. Eu diria a ele, em primeira palavra, tranquilidade. Como Procuradora-Geral de Justiça, vou cumprir o número de vagas imediatamente. E procurar todas as formas de encontrar recursos no orçamento para que a gente possa cumprir e aprovar e nomear todos eles, porque nós estamos precisando. Nós temos um vácuo na segunda instância de mais de 50 promotores de justiça. Então nós precisamos encontrar todas as formas, não só de preencher todas essas vagas dos aprovados desse concurso, como já trabalhar para um futuro concurso, porque nós não podemos ficar esperando que as coisas aconteçam. Eu aprendi que a gente faz o trabalho e caminhando, tirando os obstáculos, conversando, fazendo da nossa instituição uma gestão eminentemente democrática e participativa, transparente, conversando, fazendo reuniões periódicas, visitando as circunscrições e dizendo o que se passa, o que se faz e o que se pretende fazer dentro da nossa realidade de compromisso, de luta e de resistência.